bom dia, flores do meu dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você está ouvindo isso. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Toda Forma de Amor podcast. Essa primeira temporada, vocês estão cientes aí que eu tô trazendo pessoas muito importantes para mim, que eu amo muito, que me ajudaram muito a entender e reencontrar com o amor, ressignificar a visão que eu tinha de amor na vida, que tenho hoje de amor na vida. Então, quem tá no YouTube já tá vendo esse ser humano maravilhoso, tem nem roupa pra receber essa mulher aqui hoje. Quem tá no Spotify ainda não tá ouvindo, mas vai ouvir já já. Bia, psicóloga, puta merda, eu tô muito feliz que ela tá aqui. Muito bem-vinda, Beatriz Moreira! Muito obrigada, muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindas também. Eu fiquei muito feliz com o seu convite. Fiquei muito feliz de estar participando desse momento que eu sei que é muito importante para você, né? Gratidão. Maravilhosa! Gente, pra quem não sabe, Beatriz foi e eu tô torcendo assim, ó, todos os dias eu caço um motivo pra voltar a minha psicóloga. E foi muito importante tudo que a gente conversou sobre amor. E eu diria que de 100% das nossas sessões, 300% era sobre amor, né? E aí, amor em várias escalas diferentes, lugares diferentes, percepções diferentes, níveis diferentes. E eu ouso dizer que. Deixa eu até colocar o microfone mais pra cá. Eu ouso dizer que de tudo que eu reaprendi sobre amor nos últimos 3 anos, Beatriz tem pelo menos uns 60% de dedo nisso tudo, assim. Porque entender o amor através de um processo terapêutico em clínica mesmo, né, com terapia clínica, com a psicóloga, e reforço, eu falo isso sempre para Bia e quero deixar aqui registrado, com uma mulher preta, é muito, muito, muito transformador. Entender novas óticas sobre o amor. E aí eu não podia deixar de convidar essa mulher para falar de amor, porque ela fala disso lindamente. Aprendi várias coisas com a Bia nesse tempo. A gente vai falar sobre algumas delas hoje. Mas, primeiro de tudo, Bia, eu quero de cara te perguntar por que você acredita, e isso foi uma das coisas que eu ouvi de você e trouxe para mim, que o amor é movimento. E aí eu queria te perguntar por que você acredita que o amor move tanto a gente? Acho que o amor ele vai movendo a gente porque nós precisamos do encontro, né? E esse encontro ele pode ser com o outro e esse encontro ele pode ser conosco. E a cada encontro que ele é frutífero, que nutre, ele vai te levar para algum lugar. Não adianta, o amor ele não te paralisa. O amor ele não aterra, olha. O amor ele não aterra a gente em um lugar que não é próspero, que não vai fazer você crescer. O amor ele sempre te movimenta para algum lugar, para alguma expansão. E isso é fato. Quando a gente pensa que o amor ele não está expandindo e não está trazendo esse movimento, há alguma coisa muito errada. Pode ser tudo, mas menos amor, né? É um misto, né, de tantas coisas, de tantos movimentos. É impossível a gente permanecer no mesmo lugar. Sim. Eu lembro de, bem no comecinho, né, do nosso processo, e nem sei quanto tempo, acho que uns 3 anos, né, que a gente Isso, passou 6 em anos. clínica, mas eu lembro que bem no comecinho dos nossos processos eu te busquei para falar de amor, era, né, o meu maior conflito, eu tinha acabado de mudar para Salvador, uma Eu relação, lembro. né, enfim, super conturbada, e aí eu lembro que eu fugia, eu vim para falar de amor, mas eu fugia do amor, assim. A Beatriz falava, vamos falar disso aqui, e eu, né? Que é normal, a gente foge mesmo. E aí eu lembro que em uma das nossas sessões você me falou assim para mim, eu quero saber, Amanda, como é que tá o seu relacionamento. E aí isso me marcou muito. E eu falei assim, Bia, ele tá morno. E eu Eu lembro. acho que é assim que tem que Uhum. ser, né? Acho que é o normal. E aí você falou assim pra mim, e se não for?
o normal. E aí, dali pra frente, eu passei 3 anos discutindo esse não normal, o que que era esse normal. E é isso, né? O quanto a gente tá acostumado e moldado socialmente, historicamente, a achar que o amor ele é a linha de chegada, né? Então, checklist, pronto, agora tudo fica morno, tudo morre, né? Depois que a gente chega lá, de alguma forma. E aí, o quanto a gente consegue enxergar depois de se curar desses processos todos e olhar para os nossos relacionamentos, olhar para as nossas interações, do quanto talvez o amor já não estava mais ali. Era uma relação, mas não era um amor, né? Porque se você tem uma relação onde você não se sente viva, talvez o amor já tenha ido para um outro lugar, te convidando aí também. E isso eu aprendi muito com você, assim. Acho que essa sessão, ela foi a que mais me marcou de todas. Eu lembro da sua cara, assim, sabe? Expressões. Porque é isso, né? Se você que tá ouvindo esse podcast agora pensou na sua relação e entendeu que ela tá morna e que é assim que tem que ser, talvez esteja na hora de mexer nesse trem aí, não é, Bia? Eu acho que a grande questão, né, que a gente se fecha para pensar se as relações elas estão mornas ou não, é o medo de, de deixar, né, o apego de lado. Porque quando a gente aceita o morno, realmente não é mais amor, é só apego. Pode ser apego à rotina, pode ser apego à construção que você fez daquela relação, pode ser várias coisas que aí o quê? Paralisa, não movimenta. O morno ele paralisa a gente. E aí a gente entende que se tá tranquilo, que não é um tranquilo, mas aquela linha, a gente entende que tá tudo bem, né? Infelizmente, movimentar aquilo é até perder toda essa idealização, tudo que o relacionamento representa, porque andado muito com o morno tem a idealização, né? Eu acho que o que sustenta de fato o morno é a idealização de que aquela relação é boa, é próspera, né? É uma rotina agradável, mas aí não é a verdade. Não é a verdade. Você precisa idealizar, você precisa fantasiar para sustentar o muro. Isso não é nada bacana. Exatamente, exatamente. E eu acho que o momento onde você enxerga que esse morno tá ali e você começa a perceber que esse morno ele não tá te fazendo bem, ele não é a meia quentinha no dia de frio, que esse morno é a blusa de frio que tu carregou e tá levando pra cima e pra baixo porque fez sol, aí o bicho pega, né? Aí é onde a gente mais precisa de suporte clínico, inclusive. E eu diria que um dos mais fundamentais para poder lidar com tudo que desmoronou dentro de você. Porque é isso, quebrou, o copo quebrou. E aí não dá para fingir que você não vê mais. Não dá para fingir que, não, sabe? Nem é isso. Dentro de você, você sabe que quebrou. Sim. E acho que o mais delicado é esse fingir, porque você pode até tentar e fingir para sua comunidade, para as pessoas que estão ali ao seu redor, mas quando você fingir para você, é mais cruel ainda, né? Que você acaba se distanciando da sua verdade, dependendo de alguns casos, distanciando até mesmo do seu propósito. Para quê? Para quê? Você passa a fingir para sustentar algo que talvez nem exista mais. Né? Também está totalmente conectado com essa idealização. Eu acho que esse fingir, tanto para si, mas muito mais para as pessoas, também está muito relacionada a uma ideia de fracasso, né? E aí esse fracasso foi muito que a sociedade colocou na gente, que estar em um relacionamento é uma etapa da vida, não importa.
Você, pensando em mulheres, você, se quiser, a nossa geração, né, é muito mais flexível quanto a isso, mas se você quiser, você pode estudar, se você quiser, você pode ter sim um emprego, mas bateu ali os 30, bateu ali os 32, nossa, cadê o seu relacionamento? Para onde você vai ser validada? E os planos contra a maternidade? São discussões, não tem problema nenhum da mulher querer casar, não tem problema nenhum da mulher querer, né, vivenciar a maternidade. Mas só que isso não pode estar atrelado a uma etapa de sucesso, a esse status social. Etapa da vida que precisa alcançar. E você fingir que esse morno não existe é também, né, romper com esse lugar, é não romper, na verdade, é manter esse lugar de que, não, eu não fracassei. Tá tudo bem, tá morno, mas eu tô na etapa, eu tô no script, né? Tô seguindo aqui a vida. E isso, de fato, é uma coisa que a gente precisa curar nos nossos processos, né? E é o peso do amor romântico também, né, Bia? Essa história desse amor romântico, do príncipe encantado, do amor para sempre. E que a gente ainda não consegue encarar, quanto um coletivo, eu acho mesmo, a gente ainda não consegue encarar que isso é uma fake news absurda. Amor romântico, pra mim, no meu ponto de vista, é a maior fake news que existe. Quando eu entendi isso, eu fiquei muito aliviada. Porque é isso, uma relação ela dá trabalho, ela expõe vulnerabilidades, ela é tudo menos morna. Ela te desafia em todos os Sim, aspectos, sabe? E aí, como é que a gente acha que casou, encontrou um namorado, tá com a vida lá, sei lá, caminhada nesse sentido e pronto, zerei. É aí que a coisa começa a pegar, aí que você vai ter que se expor na frente do outro, é aí que. Só que a gente ainda tem essa idealização do amor romântico e de que ele é o grande salvador, o grande motivo de tudo, sabe? Uma das minhas meninas me mandou mensagem esses dias e falou assim: tudo na vida é uma busca por amor, né? Aí eu falei: tudo é amor ou um pedido por ele. Aí ela falou assim: então tudo na vida é sobre relacionar? Eu falei: não, amor não é relacionamento. Só que a gente acha que amor é tá lá com um anel no dedo, fui escolhida e acabou. E aí sim, zerei a vida agora. E não, é aí que o BO começa. Quando você escolhe alguém, quando você é escolhida por alguém para trocar, não quanto posse, né? Mas para uhum, estar do lado, escolhe caminhar junto até que funcione para os dois lados, é que o bicho tá pegando. E a gente ainda não consegue olhar para o amor nessa ótica. Será que falta pra gente conseguir enxergar? Não sei nem se você tem essa resposta. Joguei essa bomba no teu colo. bora lá, bora lá. Vamos teorizar, vamos sentir, vamos fluir e jogar pro universo, né? É isso. Jogar bomba ninguém tá ouvindo também. Pensa aí. Se tiver resposta, tu comenta, entendeu? Exato, exato. Poxa, eu acho que a gente vai precisar abandonar o ego, né, para entrar em relações. O ego, ele nos protege de algumas coisas, mas só que ele nos impede de vivenciar a experiência plena do amor, que é quando a gente se torna vulnerável na frente do outro, né? É quando a gente abaixa ou tenta minimamente compreender aquele outro da forma como ele é e que também, de alguma forma, deixar com que ele conheça quem está aqui de verdade. E é a verdade, não é um, uma máscara, um script de como seria o início de uma relação ideal. Às vezes a gente tem vergonha, porque a gente está, né, numa sociedade cristã de culpa, punição. Às vezes a gente tem vergonha de mostrar as nossas características que são ruins, né? Mostrar aí que a gente sente raiva, que a gente é, tem posse, que a gente tem os nossos traumas, que a gente tem as nossas vulnerabilidades, que a gente é avarenta, enfim. A gente não se permite mostrar as nossas sombras para esse outro por conta do ego.
O ego, ele é perfeito. O ego não erra. Então, eu sempre vou chegar com a minha razão. Enquanto a gente chegar com razão, como que a gente vai experienciar o amor, gente, sem vulnerabilidade? Como você quer amar se você não se vê vulnerável, não enxerga a vulnerabilidade do outro? É o ego, né? Muito forte isso. Sim. Isso me lembra uma coisa que eu vi no seu Instagram e que eu quero que você fale pra gente sobre, porque eu achei maravilhoso você falando sobre isso. Essa parte não tão bonitinha, tem uma parte não tão bonitinha nossa que todo mundo tenta esconder, ou a gente finge que é bonito, ou a gente, sei lá, é uma relação muito interessante de ser analisada, que é o ciúmes. Eu vi você Uhum, falando sobre ciúmes no Instagram esses dias, uhum. e eu achei incrível. O que você pensa sobre os ciúmes, Bia? Quanto mulher e quanto psicóloga, né? Quanto uma pensadora dos sentimentos humanos. Como é que Uhum. você enxerga os ciúmes? Acho que o ciúmes ele está muito dentro de um lugar do que a gente está trazendo desse amor romântico, né? Ciúmes entra uma porrada de coisa. Entra Sim, amor romântico, entra competitividade feminina, entra como é que fala? Estética, como que é? Padrão estético, entra várias padrão coisas de relacionadas. beleza, Padrão de autoestima. beleza, exatamente. Então, acho que o ciúme ele está muito relacionado com as nossas vulnerabilidades, com as nossas inseguranças. E aí vira uma bola de neve, porque você já tem as suas questões, e aí você junta com as questões do outro, e aí automaticamente você quer que esse outro seja uma extensão de você, ou que ele tenha as mesmas perspectivas que você tem sobre você, e aí vocês vão criando uma única relação onde vocês têm que fazer as mesmas coisas. E se o outro quer fazer uma coisa diferente, ele não pode. E aí você vai rivalizar com o desejo dele, e aí você vai rivalizar com o que ele está querendo, vai se comparar, vai se diminuir, mas às vezes o outro ele tem o direito de querer estar fora dessa bolha que é o relacionamento, de querer vivenciar outras coisas que não sejam com você, né? E não significa que você é menos, não significa que a sua relação com aquela pessoa é menos, né? É aí que entra essa rivalidade, essa comparação. No ciúme tem muito, né, de uma idealização de uma coisa que a gente nem conhece, né? Por exemplo, um triângulo amoroso, vamos pensar assim. Automaticamente, talvez, né, quem sofre a traição, né, talvez nem conheça a pessoa, nem sabe rosto, não sabe o que ela faz, não sabe a personalidade dela, não sabe nada, mas automaticamente ela vai achar que essa pessoa é muito melhor que ela. A gente vai colocar, quando tem, né, o ciúme, automaticamente a gente coloca essa outra pessoa que nem conhecemos num pedestal. E aí isso fica. A gente não tem a noção de que talvez naquele momento, isso eu tô falando assim numa perspectiva mais ampla, né? Cada relação tem um acordo. Mas talvez naquele momento aquela relação não foi bacana. E aí optou-se por outros desejos, optou-se por outros afetos. Isso não diz sobre mim. Mas, no momento, parece que aquela pessoa é melhor em tudo. Não é só naquela relação. É tudo. Vai ver a pessoa é professora de engenharia e eu sou da filosofia. Eu vou achar que ela é muito, leu todos os textos de filosofia, que ela tá no meu mundo e ela é muito melhor que eu e ela nem sabe. Ela tá num outro rolê. Então tem essa idealização também desse outro, que é muito, esse outro ele é assim e ele se multiplica, né? Isso é muito doido, né? A gente precisa se colocar mais nesse lugar de quem sou eu?
o que eu ofereço, né? Isso foi um conteúdo dessa semana também. O que eu ofereço dentro das minhas relações? O que eu estou investindo? Porque se eu não sei o que eu ofereço, o que eu estou investindo? Eu estou investindo grana? Eu banco algumas coisas aqui? Então é isso que eu invisto. Eu estou investindo meu tempo de qualidade? Eu dedico um tempo da minha rotina para essa pessoa? Então é isso que eu invisto aqui. Eu sou carinhosa, eu verbalizo. A gente precisa saber o que está sendo oferecido de nós dentro das relações para essa outra pessoa, quando tem o ciúme ou quando tem um outro interesse do desejo, que é perfeitamente normal, né? Eu não me achar pouco, eu não enaltecer essa outra escolha, né? Esse outro olhar e me inferiorizar, né? Acho que é um pouco disso também. E acredito que vai para além dessa outra pessoa, né? Mas é muito complicado quando a gente deixa o nosso parceiro ou parceira, enfim, a pessoa que a gente está se relacionando, definir o nosso valor. Porque me parece que tá aí o nó, né? De o outro define quem é melhor ou pior do que eu. O outro me escolheu porque eu sou a melhor opção entre as que ele viveu. O outro, sabe? O que é essa definição de valor tá fazendo na mão do outro? Será que já não é o indício de uma relação não saudável? E aí, será que a gente já não tá perdendo a nossa individualidade dentro das relações? Eu tenho uma séria resistência em acreditar que relações com casais. Lógico, cada relação é única, né? Sabe lá Deus, nunca não vi todas as relações na minha vida. Mas eu tenho uma séria resistência em acreditar que relações onde os casais não têm uma individualidade, um mundo particular, funcionem a longo prazo. Porque Uhum. a paixão acaba. E na paixão você quer ficar grudado 24 por 48, né? Parece uma simbiose, vira uma pessoa só, assim. Depois que isso passa, se você não tem o teu mundo pra respirar e você não permite que o outro tenha o mundo dele pra respirar, o dela pra respirar, isso fica insustentável. É um peso que eu não sei se a gente sustenta. E aí entra nessa definição de valia, né? De não, o outro define se eu sou boa ou não. O outro diz se eu sou boa ou não porque ele escolheu estar comigo e não com fulana, fulano. O outro diz que eu sou ruim, existem pessoas melhores do que eu porque me traiu, porque escolheu a. Que tipo de poder eu tô dando pro outro? Será que isso não é sinal de que eu não tô sendo um indivíduo na minha própria vida? Exatamente, exatamente. Concordo muito com você. Eu acho que quando há, né, essa esperança que esse outro valide a gente, você pode reparar, né? Isso vai acontecendo em outras relações. Eu estava fazendo um atendimento essa semana, né? E uma paciente minha comentou da dificuldade que ela está tendo na vida dela de solteira, né? Que ela quer namorar de novo, ela quer. Só que ela trazia esse discurso muito conectado com a autoestima, né? Ela estava tendo questões com corpo, estética, enfim. E aí eu fiz esse link, olha o quanto isso está conectado, né? Você acha que então, de alguma forma, quando você estiver dentro de um relacionamento, você vai se achar bonita? Aí a roupa vai ser ideal? Aí as suas ideias também vão ser interessantes? Você vai retomar seus processos? E aí a gente chegou num ponto que estava totalmente conectado essa questão da autoestima, porque enquanto ela está sozinha, ela não banca ela mesma falar, olha, meus assuntos são interessantes sim. Eu sou uma pessoa bonita, eu tenho aqui os meus projetos, mas se alguém virar para ela e falar, olha, você é bonita, você é interessante, o lugar de segurança é completamente outro. É completamente outro. É como se a insegurança nunca nem vi. Se tá ali dentro de uma relação validando você, Mulher Maravilha, tá bom? Exatamente. É, O outro me escolheu, eu sou ótima. exatamente nesse lugar de escolha mesmo, né? E eu acho que é muito bem planejado, se a gente for pensar na nossa estrutura social, fazer isso com nós enquanto mulheres, né? Porque a gente cresce numa redoma
achando que a gente tem que ser protegida e que a gente tem que ser validada o tempo inteiro. Então, é um salto, né? Quando algumas mulheres chegam até mim e a gente tem que fazer essa virada de chave de gata, você não é frágil. Você não é frágil. Você não precisa desse cuidado todo. Você pode sim se aventurar, você pode sim viver, você pode fazer suas escolhas. Ai, mas eu vou escolher errado, aí vou comprar tal coisa, aí vai dar errado. Deu errado. A vida dá errado. Quem disse o que mais dá errado? Mas deu errado porque você quis, Sim. né? Não porque alguém falou. Olha que peso, né? Eu não sei você e quem tá escutando a gente, mas eu fico muito mais irritada quando eu vou pela cabeça dos outros dar errado do que quando eu vou pela minha, entendeu? Nossa, eu detesto. Vou errar, já sei que vou errar. Uma coisa que é muito importante nesse processo é a gente se permitir errar. Porque a gente vem, né? Tem que ser a perfeita, a boa demais para casar, né? Aquela imagem cristalizada, mas e nesse lugar de fragilidade. Então, é uma cobrança por não errar, mas ao mesmo tempo eu preciso de alguém para validar aqui, né? Isso é uma grande mudança de chave na clínica. A gente tem que fazer aí esse grande salto de não, eu não sou tão frágil, porque são mulheres incríveis, sabe? Que fazem o próprio corre, têm o próprio dinheiro, sabe? Se movimentam e se veem ainda com medo de errar, sabe? Vamos errar, galera, bora! Bora Errar é errar! uma delícia, né? Errar é É, bom, criar repertório. Eu tenho exato. uma mulher que eu amo muito, muito ancestral, viva, assim, e ela fala isso pra mim o tempo todo. Ela fala, Amanda, erro nem existe, existe acerto e tentativa. Erro Pois é. não. Quando você define o que você quer viver, tem acerto. Quem disser que eu errei, eu vou falar que tá maluco. E é Bem isso, por né? aí. Mas eu acho que é bem importante quando a gente pensa nessa coisa de a gente dar conta. Eu me lembro que dentro do meu processo, né, de vida, quando eu saí de São Paulo e vim para Salvador, eu vim namorando, eu vim com uma pessoa, eu construí uma vida com alguém, né? E isso para mim era uma segurança emocional, enfim. E aí quando eu terminei essa relação e eu decidi que eu ia ficar aqui, foi um processo de entender que eu dava conta, né? E aí existia aquele medo do será que eu vou dar conta de pagar sozinha, de pagar o aluguel, e se não der eu tiver que voltar para casa dos meus pais, e aquela aflição constante. E aí eu lembro, isso foi logo no começo, assim, que a gente, né, começou o processo. Eu Uhum. lembro que 2 anos depois, 2 anos depois, eu entrava em sessão às vezes e falava, eu tô com medo de não dar conta, eu tô com medo de não sei o quê. E aí eu lembro que um dia você virou pra mim e falou assim: há quanto tempo você já tá dando conta? Com essa cara assim, sabe? Tipo. E eu falei, 2 anos, né? Ficou. E eu falei, acho que é. Acho que tá bom. Acho que eu já tô Acho que eu dando tô conta. assim. É isso, a gente lembrar o quanto a gente já faz. Eu acho que é importante entender isso, que não é só o que eu vou dar conta do que eu vou viver amanhã, não, você tá dando conta do que você tá vivendo agora, sabe? É do que você tá sustentando hoje. É do que já aconteceu e você deu conta. Eu acho que a gente se preocupa tanto com a mulher que a gente quer ser, que às vezes a gente se esquece da mulher que a gente já é. Isso é muito importante nessa autoconfiança. Total, total. E a gente precisa se apropriar, né, desse lugar, porque parece que é muito distante. Às vezes eu tenho a sensação, nos atendimentos, até mesmo comigo, vendo outras mulheres assim, que a gente banaliza. É como se fosse o mínimo você dar conta de uma Sim. casa, é o mínimo você dar conta de uma mudança de estado e se ver fortalecida para bancar todo esse processo. É o mínimo, né? Foi o que eu escolhi, então eu tô seguindo. Não! Tem gente que não consegue fazer um tercinho das coisas que você vem se movimentando, e não é desmerecendo o processo, porque cada um Sim. tem um processo, mas é importante que a gente veja a nossa grandeza, é importante que a gente se enxergue mesmo, e não é sobre arrogância.
a gente também precisa entender que a arrogância ela também pode ser positiva. Nesses casos de autoestima, ela precisa estar ali, né? Um dia, a minha terapeuta ela virou para mim e falou assim, te falta arrogância. Porque eu também, né, entro muito nesses processos de é o mínimo, não, sim, tá tudo tranquilo. Tenho minha clínica, sim, independente, sim, moro sozinha, sim, moro em outro estado. Ah, tudo tranquilo, é o mínimo, todo mundo faz isso. Não. Tem certas Exato. coisas que só você vai fazer do seu jeito. E aí, né, eu acho curioso que às vezes eu observo alguns processos, muito nesse lugar de eu quero que esse outro me valide. E aí, às vezes, quando é dependente, se é uma relação heteronormativa ou não, às vezes a pessoa que quer ser validada, ela é gigante, ela é enorme, ela é poderosa. E a pessoa que ela quer a validação, gente, para! Eu, eu conto, vocês contam, sabe? Aí a gente olha assim, por quê? Por quê? Por que você. Olha a vida dessa pessoa, olha os entraves que ela tem, olha as relações que ela tem, olha como ela encara a vida. Por que você quer uma aprovação de uma pessoa que encara a vida desse jeito? E às vezes, na maioria das vezes, é totalmente diferente do jeito dela, e aí ela quer se adaptar a essa validação, e aí entram outros processos de se diminuir, né? Se diminuir ali no processo, de querer, de uma certa forma, mostrar para o outro que vocês têm algo em comum. E aí esse algo em comum se torna a escassez, né? E aí vocês ficam aí compactuando a escassez, sendo que você já é grandona. E aí você quer compactuar a escassez. Por que, amada? Sai dessa. Olha para as relações dessa pessoa. Quem é esse outro também que você está pedindo aprovação? Se fosse uma pessoa assim, né? Grandona que nem você, vocês poderiam nunca aprovação, mas trocas. Trocas justas. Agora, acho que isso é muito importante. Quem é esse outro que eu tô querendo a validação, gente? Como que é a vida dessa pessoa, sabe? Porque senão não tem nada a ver comigo. Hoje eu defino assim: anda comigo, troca comigo quem tá minimamente alinhado com coisas que eu acredito. Porque eu entendo que as pessoas elas são múltiplas. A gente não vai achar um clone nosso. E a gente vai, né, bater essas diferenças. Mas essa história de que os opostos se atraem é uma mentira. Não se sustenta. E se sustentar, é necessário muito, muito amor, é necessário muito, muita resiliência, mas é de se pensar. É importante que você veja quem é essa comunidade que está ao seu redor, porque é ela que vai validar você. Não importa, sua amiga vai te validar, sua mãe, seu pai, pessoas próximas vão validar você. É importante que você veja quem são essas pessoas. Comece a analisar os discursos de situações que você passa, ou situações que são importantes para você. Como que essa pessoa pensa quando é do outro? Porque às vezes, quando a gente está mal, numa baixa, é para aquela pessoa que você vai pedir ajuda. Se você não tiver com a sua cabeça firme, se você não tiver apropriada de quem você é, da sua verdade, você vai escutar aquela pessoa. Porque é a pessoa que está sempre com você. E aí eu tô falando de amigos agora, né? Não tô nem mais falando de relacionamento afetivo sexual. A sua comunidade precisa estar muito bem alinhada com o que você acredita para as coisas não se furarem. É claro, as pessoas podem te trazer outras perspectivas, ninguém vai concordar com você o tempo todo, mas minimamente precisa estar alinhado com você, com o seu momento de vida também, porque senão a pessoa vai te dar conselhos para uma Amanda, para uma Beatriz de 10 anos atrás, porque ela ficou lá 10 anos, vocês têm uma amizade de 20. Ela parou nos 10 e você seguiu. E aí ela quer ainda te aconselhar como se você estivesse lá nos 10. E isso é sobre afeto para ela. Ela vai estar entregando o melhor dela, porque é aqui, é onde ela está. A gente também não vai poder julgar ela por isso, entende?
Mas é importante que você veja e saiba filtrar, porque senão você vai estar aceitando a validação de qualquer pessoa. Uma pessoa que nem tem a ver com você, sabe? Sim. E é tão. Eu acho tão importante isso, de parar pra pensar nessa bolha, essa coisa que a gente tem de história bolha, sai da bolha, vai. Ai, preguiça, às vezes eu quero ficar na bolha, sabe? Sim! Só me deixa na minha bolha. Às vezes eu acho que é um modo de garantia de saúde mental estar na bolha, sabe? Sim, Pô, demorei um tempão pra criar essa bolha, agora você quer me tirar dela? exatamente. Demorei um tempão para criar vínculos e relacionamentos e relações próximas com pessoas que se alinham com o que eu acredito, com pessoas que têm os mesmos valores, os mesmos princípios que eu. E agora eu tenho que sair disso para ir lá fora pra arena, sabe? Antes tá na bolha do que tá na arena. Sim, sim. É esse lugar de conforto também, né? Dentro das Exato. relações. Eu acho que isso vai entrar em discussões assim mais atuais de você precisa aceitar a diferença do outro, as pessoas são diferentes, você esteja aberta. Pô, eu super concordo, as pessoas são múltiplas, mas dentro das multiplicidades há o respeito, dentro das multiplicidades há também, né, os alinhamentos, os acordos. E na minha bolha eu gosto de gente que respeita acordos. Eu gosto de gente que me traz essa sensação de segurança, me traz essa sensação de que estamos aqui juntos construindo alguma coisa recíproca. Eu sou assim, minha bolha é assim, mas tem outras bolhas que não são assim. E eu não preciso me abrir para essas outras bolhas para falar que eu sou um ser humano resiliente, que eu convivo com as diferenças, que eu sou terapeutizada, seja lá qualquer outros rótulos que vão colocando, né? Eu acho que é importante a gente construir espaços seguros e toda vez que a gente se expor e levar, né, na cabeça desses outros lugares, a gente sabe para onde voltar. A gente é uma sensação de voltar para casa, né? E entra naquilo, né, da vulnerabilidade de novo, de você conseguir se expor para alguém, expor suas vulnerabilidades para alguém, amigos, né, pessoas que te apoiam, pessoas que são importantes para você, de uma forma que você pode ser quem você é, com todas as suas humanidades, sem que você seja julgada por isso. Isso é muito importante. Eu me lembro que dentro do meu processo de terapia clínica, no meio disso tudo aí, a gente chegou a falar sobre amizades e algumas amizades muito específicas. E eu falar, cara, eu não consigo mais ter amizade com essa pessoa aqui porque eu sou julgada, eu não quero mais ser julgada, não. Pra mim Sim. era normal. Era normal eu falar alguma coisa do que eu tava sentindo, ou era normal eu ser o que eu dava conta de ser naquele momento, e eu vi desaforo, e eu vi que eu tinha que melhorar, não de um lugar. Cara, acho que você pode reforçar isso, a melhor. Não, mas olha como você é péssima, você é isso, você é aquilo outro. E eu normalizava tudo isso, até que eu olhei e falei, opa, peraí. Uhum. Nesse processo que eu entrei pra falar de relacionamento, metade das minhas amizades foram calo. Porque você para pra pensar, o que é um princípio numa amizade pra mim? O que de verdade eu quero nas minhas trocas de afeto? Porque amizades são amores também. Você tá trocando afeto, você tá se expondo, você tá, né, vulnerável na frente de alguém. Você tá aprofundando uma série de questões. Talvez amizades sejam amores que duram muito mais do que relações afetivas sexuais. E o quanto a gente se expõe ali dentro, o quanto a gente se abre ali dentro, e o quanto a gente normaliza ser julgado, o quanto a gente normaliza não ser amado. A pessoa que tá ali do teu lado, ela é tua amiga ou ele é teu chefe? Que vai olhar pra você e falar: Nossa, que bosta que você fez hoje, hein, Beatriz? Sim, Entende? É sim. importante a gente pensar nessas qualidades e nessas construções. Esses dias eu tava conversando com uma amiga muito próxima, a Lili, Linoca. Beatriz conhece Linoca, assim, ó. Amarrava, né? Toda semana era falando ali. Linoca falou, eu voltei numa questão de uma relação passada e eu falei, eu tô muito puta, né? Aquele grande caos que a gente
Eu tô muito puta, porque parece que o problema era eu. Porque a Sim. pessoa tá lá toda bem, eu tô aqui toda ferrada, sabe? Essa ilusão que a gente cria na nossa cabeça. E aí ela falou, opa, para. Você tá toda ferrada. Onde que você tá toda ferrada? Você tá assim, 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 você é isso, você é aquilo, você é foda, você não sei o quê, você não sei o que lá, você não sei o que lá, você não sei o que lá, você não sei o que lá. O outro que ele tá passando na vida dele é um problema dele, não sou amiga dele. Mas olha, você é isso tudo aqui. Então será que a gente não tá sendo injusta? E aí eu parei, olhei, eu falei, caraca, eu mandei bem nas minhas amizades, viu? Porque é isso. É ter pessoas ao seu redor que te lembrem o tempo todo de quem você é. Eu acho que o valor das amizades, o maior valor das amizades, pelo menos que eu tento nutrir com as minhas amigas, com os meus amigos, é de ser alguém que traga essa pessoa para si de volta, que fale, não, cara, você é isso aqui. Porque a gente tende a sair de nós para ser bonito para o outro, para caber no outro, nesse diálogo com o ego, né? E aí as amizades te trazem de volta. Fala, não, para, tua essência é essa aqui, ó. Volta aqui pra tua essência. Não é alguém que quer que você seja perfeita. É alguém que te lembra o valor que você tem. Isso é um amor absurdo. Você tem que amar alguém demais pra falar pra ela, cara, você tem valor, sendo muito louca do jeito que você é às vezes, mas você tem valor. Isso é muito importante dentro dessas redes. Te ouvindo, né, me vem muito uma concepção de que a gente aprende muito com amor, ou pelo menos dentro do meu processo, tudo que recentemente eu venho descobrindo sobre o amor, eu aprendi com as minhas amigas, com a ação transformadora do amor está nas minhas amizades com outras mulheres negras iguais a mim, que podem acolher as minhas dores, as minhas vulnerabilidades, os meus surtos, que são muitos. Elas que sabem bem, Sim. mas é exatamente esse lugar de retomada. Eu gosto muito quando você fala, né, sobre essa questão de trazer você para o seu eixo novamente. A gente vai até o outro, desenvolve ali um personagem do que deveria ser o início de uma relação ideal, o início de uma pessoa interessante, né? Que não traz problema, que está ali performando algo, que aceita a maioria das coisas, mesmo que seja, né, desagradável, enfim. E aí você se frustra, algo dá muito errado no meio disso tudo, coisas vão acontecendo. E aí, dependendo de como você tá, você esquece por que que você começou a fazer isso, quem você era. E às vezes é muito importante a gente compartilhar com as nossas amizades o que vai acontecendo nos afetos. Uma característica muito comum quando a gente passa por uma relação abusiva é se isolar, né? Porque a agressora ou agressor, enfim, vai colocando nesse lugar de o relacionamento no centro. E às vezes, quando isso não acontece de forma tão abrupta, né? E ainda se mantém o contato das amizades, a vítima ela não fala das violências que ela passa. Ela esconde, ela camufla, ela modifica a informação, e isso impede que ela seja salva, porque dois fatores. Primeiro, ela se escuta falando, e aí isso já gera um grande impacto. A gente pode achar que algumas vítimas, né, passam por alguns processos de não assimilar certas coisas, mas é muito difícil você verbalizar que está passando por uma violência. Automaticamente você se coloca numa posição de ou eu vou ter que fazer algo quanto a isso, ou isso ainda está muito confuso dentro de mim, mas o impacto gera. Então, coisas nesse sentido são, infelizmente, são muito comuns, né? Ela tem que se ouvir falando e aí ela ainda tem medo do julgamento, de ser julgada de como você está passando por esse tipo de situação, né? Eu acho massa essa ideia de trazer para si, mas a gente também tem que tomar cuidado como que a gente vai lidando com os relacionamentos abusivos das nossas amizades, né? Eu não sei como que isso é para você, mas às vezes tem coisas que minhas amigas passam, eu vou com nem um dragão assim. Como assim? Eu não acredito que ela ou ele fez isso com você. Quem ela pensa que é?
Eu sou assim. Às vezes, com as minhas... Criança que sou. E o próprio Mu falou. Poxa, mas isso afasta. Isso faz com que a sua amiga não queira mais desabafar com você, que por mais que ela entenda que tem cuidado e amor, né? Ela não quer mais uma violência. Ela Sim. quer um lugar de acolhimento. Eu estava ouvindo, eu não lembro agora qual episódio, mas era aquele podcast chamado Bom Dia Óbvios. E Uhum. aí ele vai falando, né? é, que eu achei muito interessante. Ela fala assim: você tem que aguentar o macho abusivo da sua amiga. Infelizmente, ai, vou num rolê, fulano vai, aí então eu não vou. Ai, amiga, você vai de casal? Não vou. Você precisa sustentar isso. Sim. Eu sei que é desagradável, mas você é a rede dela. Porque se ele fizer alguma coisa no rolê, se acontecer alguma coisa, você tá ali acompanhando a relação. Você pode revirar os olhos, mas você precisa sustentar ele na sua vida também, porque é sobre ela, é muito mais sobre ela do que sobre você, né? Então, isso assim deu um boom porque a tendência é a gente isolar, e aí a pessoa não vai contando, né, sobre os aspectos dentro da relação para sua comunidade, para os seus amigos, ela vai se perdendo. A comunidade tem, assim, essa missão, né, de te trazer, como a gente estava conversando, de te trazer para esse lugar de retomada, para te relembrar quem você é, mas também tem que ser com cuidado, né? Também tem que respeitar o tempo e as escolhas do outro. Por mais que você entenda que é uma situação de vulnerabilidade para aquela pessoa que você ama tanto, que é sua amiga, entenda os motivos dela também, né? Vamos abraçar a nossa comunidade com amor, com afeto, cura pelo afeto, né? É tão mais gostoso. Até porque muitas de nós a gente só entende que a gente tá em relações abusivas através dessas amigas, né? A gente não entende antes. É muito louco isso. Eu passei por. Hoje eu tô muito em paz com isso que eu aprendi, que paz é dialogar com caos. Tô muito em paz com isso. De que eu não tenho uma referência de uma relação saudável. Eu vivi uma série de relações abusivas, tóxicas, enfim. E aí eu lembro que eu entendi que eu estava numa relação abusiva quando eu contei para uma amiga o que eu tinha vivido e eu comecei a ver as reações que ela tinha, a cara que ela fazia, e eu olhava aquilo e eu ficava, cara, não, pera, mas a Mandy até, por que que Mandy tá fazendo essa cara? Acho que tem alguma coisa de errado, assim, sabe? E que eu não entendia que era errada. E aí eu fui pensar depois, entender depois. Então, geralmente é através das nossas amizades que a gente percebe que a gente está vivendo aquilo, que a gente entende, né? É o primeiro lugar. E aí esse entendimento de que você é uma vítima e de que você pode estar sendo abusiva e tóxica também, mas que você é uma vítima também é um processão. Porque a gente tem a ode ao vitimismo, né? Não, não quero ninguém tendo dó de mim. Eu falava muito isso. Eu detesto a cara de dó que as pessoas fazem quando eu falo que terminei, ou quando eu falo que eu vivi, ou quando eu falo não suporto essa cara de dó. E aí foi dentro da clínica mesmo, e eu entender que eu era vítima. Eu lembro que nessa sessão, eu chorei muito. E aí, quando terminou, eu liguei para uma amiga, pra Aline, até na hora. E eu falei, cara, a Bia me falou hoje que eu sou uma vítima. E aí ela só ficou me olhando assim. E eu chorei por umas 2 horas seguidas. Porque é isso, você precisa entender e aceitar esse lugar. É também aceitar uma série de dores que você passou. É aceitar que a sua história, por mais que você diga que é uma história de amor, ela foi muito violenta. Então, ter esse amor que cura é muito importante, porque se a gente parar para pensar, dentro dessas relações tóxicas, abusivas, a relação afetiva sexual, ela é o amor, entre muitas aspas, que te machucou. E aí é nas amizades que você vai encontrar o amor para te curar. Não é na próxima relação. A gente tem essa história, né, de que o Uhum. próximo
vai ser a cura e vai ser. Não, é na amizade que você cura aquele amor. Entende? Aquele desamor. Porque eu me recuso a dizer que numa relação tóxica e abusiva a gente viveu só amor. Acho que em algum momento pode ser que tenha existido, mas não é só, né? Também teve muita violência. Então, quem cura essa ferida é as amigas que a gente tem, é essa rede de apoio que a gente tem. Eu não tinha coragem de chegar na minha mãe, no meu pai e contar o que eu vivi. Foi uma amiga que virou pra mim e falou: você vai falar o que você viveu pro mundo, sim. Você vai botar essas 300 milhões de cartas que você escreve em terapia no mundo, sim, e vai botar e vai falar e vai contar a sua história. Foi uma amiga que me fez enxergar que eu queria escrever um livro e eu queria falar sobre o que eu tinha vivido e o quanto aquilo foi pesado pra mim. Foi uma amiga que virou pra mim e falou: eu não sei o que você tá vivendo, mas eu sei que você não tá bem. E se você precisar, eu tô aqui. Foi uma amiga que virou pra mim e falou: eu acho que esse cara não é pra você. E eu sei que todo mundo fala que você tirou o bilhete dourado, mas eu acho que não. Foi uma amiga que teve essa coragem de chegar em mim e falar. Porque é isso. A gente não percebe, a gente não enxerga. E esse tato com as nossas amizades também é uma preservação de um amor que cura constantemente. Eu acho muito interessante, né, essa concepção de que a gente vai encontrar as nossas curas nas amizades. Que eu concordo com você, eu acho que a gente sempre vai idealizando a próxima relação como sendo a relação da cura, Sim. né? Sempre vai ter alguém que vai ser melhor do que eu tô passando hoje. Gente, infelizmente, ou até mesmo felizmente, a gente não sabe o nosso, você ainda não sabe, pode não sabemos o nosso propósito, né? Mas os traumas, as situações, elas se repetem. E se repetem, e se repetem. Você pode ter acabado de sair de uma relação com um dado perfil de pessoa. Você vai encontrar outra pessoa com o mesmo perfil, você vai querer ficar. Mesmo sabendo onde aquilo te dói. Mas você vai querer ficar. Né? Então, não necessariamente a próxima relação vai ser a melhor. E isso não é alimentar a nossa escassez afetiva, isso não é achar que não vai ter coisa boa para o futuro e sempre vai ter aquela estagnação, mas é ficar em paz com isso também, sabe? Não vai ser perfeito o tempo todo. A gente não vai encontrar curas dentro das nossas relações. Às vezes vai ser ruim. Acho que a gente pode, né, se acostumar com essas experiências que aparentemente, né, são ruins ou são violentas, mas o que a gente pode, né, dialogar com as nossas feridas e tudo mais, que a gente consegue assimilar daquilo tudo. O que antes, né, de numa sequência de 4 relações que eu tive com o mesmo perfil de pessoa, o que eu fiz diferente da primeira? O que eu fiz? A terceira cor foi diferente da primeira e da segunda. O que a quarta, que era igual, foi diferente da terceira, da segunda e da primeira. Isso precisa, porque senão a gente também entra, né, numa cobrança. Eu vejo isso muito em amigas e pacientes, né, que cuidam da espiritualidade, né, que tem essa conexão com o espiritual, com o divino. A gente sai de um ideal do príncipe romântico, a gente quebra tudo que o romantismo nos diz, e aí a gente vai pro ideal da espiritualidade, que é a pessoa espiritualizada, que é a pessoa, sabe? É outro ideal que nitidamente não vai acontecer, entendeu? A gente só mudou, porque a gente ainda tá querendo as duas coisas, né? Eu namoro agora se fizer terapia. Exato, entendeu? Tem que ir pro axé ou para dentro da sua religião, aí você vai entender. Mas tem que ser a pessoa espiritualizada, tem que ter aí. Cara, as pessoas elas não são assim. Se você estiver disposto, você pode ter os seus limites, os seus critérios inegociáveis, e isso pode ser, mas a gente tem que ter muita cautela, porque senão a gente se priva. A gente se priva de viver as coisas com essa idealização de que tem que ser, né, a pessoa completa, que tem que ser a pessoa que vai entregar tudo pra gente. A gente precisa viver e entender que os seus padrões eles vão se repetir.
E tá tudo bem, né? Compartilhar isso com suas amizades também. E, e a cura pode ser isso que você está trazendo na reação da sua amiga. Sim, A cura foi aí, né? Não foi na exato, relação seguinte, foi você virar e falar: se ela tá achando estranho, o que que tá acontecendo, né? exatamente. Tem duas coisas que eu lembrei te ouvindo falar, duas pessoas que eu amo muito me falaram essa semana. A primeira é que essa história do axé, né, de a gente querer alguém espiritualizado, para terreiro, não sei o quê, ou seja lá qual for, né, o seu mundo espiritualizado, mas que faça parte disso. Eu tava conversando com uma amiga que é uma ancestral viva, assim, para mim na Terra, Gracinha, e ela virou para mim e falou assim: eu tava falando pra ela que eu queria me relacionar com uma próxima pessoa, na minha próxima relação, que fosse uma pessoa espiritualizada, que tivesse conexão com esse mundo pra eu não ter que ensinar, pra eu não ter que levar, pra eu não ter que apresentar. E aí ela falou assim: Amanda, já parou pra pensar que o erro tá aí? Ela falou: como assim o erro tá aí? Buguei, né? Tela azul. E ela falou assim: cara, o axé é seu, assim, é uma parada genuína do seu coração. Eu falei: cara, é muito meu, é muito meu. Ela falou: então se é seu, você não tem que partilhar, não. Talvez a melhor relação pra você seja alguém que nem saiba o que é orixá, porque isso é seu. E tá tudo bem, a pessoa não precisa estar no que é seu pra te amar e pra estar do seu lado. Isso virou uma chavinha na hora. Eu falei, cara, é isso, né? Eu tô buscando uma outra Amanda. Eu não tô buscando alguém pra amar. E aí a gente para refletir sobre isso e pensar, pô, talvez as minhas melhores relações de amizade, inclusive, pessoais, são de pessoas que têm ideia de como é meu mundo espiritual e que eu convivo bem, e que é ótimo, e a gente vai pro bar, bebe cerveja, e que quando o bicho pega, liga e fala, ô, deu merda aqui, reza pro seu trem aí que você faz alguma coisa aí pra mim, sabe? E funciona. A gente não precisa relacionar com pessoas idênticas a nós. A gente tem que relacionar com pessoas dispostas, com pessoas que querem, né, estar com a gente. E não que tenham a mesma vida que a gente tem. Não é sobre ser igual a quem nós somos, é sobre ter valores iguais aos que a gente tem. Isso é muito importante. E a outra coisa que eu lembrei, te ouvindo falar, é sobre essa coisa do padrão, né? Eu ouvi esses dias de uma terapeuta e eu achei maravilhoso. Ela falou assim pra mim: a gente fica nessa de achar que a gente só vai estar curado de relacionamento quando namorar ou casar com alguém que tá fora do padrão. Na verdade, a gente percebe que tá curado quando você percebe o padrão mais rápido, né? Porque na primeira demorou 10 anos pra sair, aí na segunda demorou 2. Aí na terceira demorou um mês. Daqui a pouco demora um dia, uma semana, 5 minutos conversando, você fala, ai não, pelo amor de Deus, gente. Aí que você cura do padrão, não é essa coisa de buscar alguém diferente, é só sacar mais rápido o próprio padrão. E isso é muito legal, né? É um termômetro incrível da gente perceber que, poxa, dessas 4 últimas relações que eu tive, a primeira foi difícil, chorei pra caramba. Nessa última, durou um mesinho aqui, eu falei, ah, quer saber, meu amor? Beijão, estou seguindo meu mundo, beijo da Anitta, tchau. Sabe? Uhum. E isso é importante perceber esses movimentos de cura. E acho que é aí que a gente entende que amor é movimento. Amor não é o tá junto, não tá. Foi ou não foi? É, o que tá acontecendo durante? Percebeu o quê? Sentiu o quê? Foi pra onde? Fez o quê? Enquanto você tá indo. É importante olhar pra esse lado. Abre essas perspectivas aí na vida de vocês, se vocês pensarem. É. Com certeza, com certeza. Esse movimento, né, gostoso, traz a gente para si, né? Traz a gente para si. E a gente tem que interiorizar, né? Essas coisas boas que o amor movimenta na gente. Porque o amor é essa sacada mais rápida. Você sacar mais rápido algumas coisas que estão se repetindo, é amor, sim. É amor com Exatamente. você. É amor interior. Muito bonito. Muito, muito, muito bonito mesmo. E a Exatamente. tendência é a gente ir cada vez mais, né? Tendo essas percepções. Mas também não se culpar por, às vezes, demorar em alguns lugares. Saiba que tudo isso, né, é um processo para etapas futuras. É isso.
Bia, eu vou me dar uma autorização poética Ah. de, de fazer com você um movimento e te mostrar uma parte minha que não é bonitinha na nossa vulnerabilidade aqui, que é uma parte vingativa. Sabe quando a Hum. gente estava no processo terapêutico, eu te jogava uma bomba dos 45 do segundo tempo e vazava, assim? Bia! Beijão! Tchau. Aí a psicóloga ficava ali, né? Tipo, querida, agora! Vou jogar uma bomba no teu colo nos 45 do segundo tempo. Sei. Pra você responder assim de bate-pronto. Pergunta de milhões que eu tô fazendo pra todo mundo que vem aqui, porque você me conhece e sabe que eu sou Uhum. muito artística e que a arte ela faz parte da minha vida e de tudo que eu acredito e de tudo que eu penso, eu sinto através da arte. E aí, eu acredito que todo mundo que ouviu essa conversa toda até aqui, talvez não lembre de todas as palavras, não lembre de tudo que a gente conversou, mas se conectando com a arte, ela pode voltar a sentir o que ela sentiu aqui, que talvez seja o comecinho de uma libertação, um respiro que ela precisava naquele momento, o que quer que seja. Então, dona Beatriz, para você, qual é uma música que represente o amor que você acredita? Nossa! Uau! Uau! Vamos lá. Quanto tempo eu tenho? Aquelas. Até a próxima sessão. Um Até a beijo. próxima sessão, Amanda. Tchau. Poxa. Hum, eu sou muito conectada, né? Com, com a música no geral, e eu acho que é muito difícil escolher uma só, né? Eu acho que ao escolher uma, não que a gente perde o sentido para as outras, mas pensando no que a gente trouxe hoje aqui, falando de movimento, falando de prosperidade, eu acredito que seja de grandeza também, né, da gente poder se olhar. Eu gosto muito daquela música Sonhando, da Drica Barbosa. Ela fala muito sobre esse lugar de, quando ela diz, né, às vezes eu penso que eu tô sonhando, vendo tudo isso que eu ando vivendo. E aí a gente, isso quando ela traz, né, esse movimento, ela nitidamente ela não se enxergava grande, nitidamente ela não se apropriava desse lugar, né? E então ela retoma isso. Provavelmente alguém deve ter retomado isso com ela, né? E ela, durante a música, ela traz como ela se constituiu nesse lugar. E ela fala sobre prosperidade num sentido não dentro de uma relação afetiva, que é o que a gente está trazendo hoje, mas ela fala de prosperidade para a gente chegar. Antes da gente chegar nessa relação afetiva, a gente tem que caminhar por aqui. A gente tem que se nutrir, a gente tem que se apropriar desses nossos lugares para depois saber quais são as nossas qualidades, o que a gente tem para oferecer, para de fato a gente estar dentro de uma relação, né, que pode ser amorosa e deve ser amorosa primeiro para nós, depois, né, no compartilhamento com esse outro. Ai, que lindo. Sonhando, Drica Barbosa. Não conheço, vou ouvir. Mas é isso. Toda vez que tiver que sentir de novo tudo que a gente conversou, o que você sentiu durante, né? Você que tá ouvindo a gente, o que a gente conversou, sonhando Drica Barbosa. Bia, eu só tenho a te agradecer. Obrigada. Obrigada de verdade por ter aceito o convite. Obrigada por estar aqui falando com a gente de uma forma tão generosa. Você é sempre muito generosa por tudo que você traz. Eu acredito que o mundo precisa de mulheres que tenham essa força que você tem. Você é muito forte, muito mesmo. Eu já te disse isso no particular, mas vou deixar aqui registrado para a internet inteira ouvir. Na minha vida, eu tenho certeza que foi o Chos quem te trouxe. E meu pai não é para brincadeira, né? Ele sabe quem ele traz. Então,
Obrigada. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada por tudo que você faz na minha vida, tudo que já fez, continua fazendo. Saiba que o seu trabalho reverbera mesmo, para além do que a gente conversa numa sessão. É o que a gente se forma quanto essência. Foi muito importante, continua sendo muito importante para mim ter feito todo esse processo, esse acompanhamento e ter me curado das minhas dores e para estar hoje aqui falando de amor, ter olhado para o amor com uma mulher preta, de terreiro, que veio de onde eu vim, sabe, que me entendia para além das minhas dores, que eu não precisava explicar tudo, que eu não precisava falar tudo. É importante. Sua humanidade, ela me cura, seu amor me cura. Então, muito, muito obrigada mesmo por ter aceito, por estar aqui, por ser quem você é. Eu que agradeço, né? Eu acho que é algo que eu sempre tento trazer. Agradeço muito a confiança, porque o processo terapêutico e qualquer outro tipo de troca é entrega. E a gente não pode entregar, né? Ou não deveria entregar o nosso ori, a nossa cabeça toda semana, né? Para uma pessoa que a gente não se identifica ou que não olhe essa troca. E acho que o que rola também, né, do outro lado, é que nós, enquanto terapeutas, você também, quando você faz seus atendimentos, você sabe que a gente também precisa se identificar com a pessoa Sim. que chega até nós. O processo ele precisa fluir, né? Então eu também te agradeço, aprendi muito com você nas nossas sessões, né? Tenho muito orgulho do seu processo, das coisas que estão crescendo e que eu observo, a sua grandeza, a sua realeza, né? Então eu fico muito feliz de participar, né, desse processo que está sendo lindo, né? Mais algo aí que você coloca a mão e vira ouro. Fico feliz, viu? Maravilhosa! Gente, vocês estão ouvindo aqui, escutaram toda essa conversa, façam terapia com Bia. Nem sei se a Bia está com a agenda aberta. Tô com alguns horários pela manhã, mas são poucos. Quem quiser fazer terapia, importantíssimo, tá procurando uma psicóloga incrível, procurem a Bia, maravilhosa. Vou deixar os contatos delas, as redes dela na descrição do vídeo, lá na descrição do Spotify também. Procurem, saúde mental é importante demais. Falar sobre o que a gente sente é importante demais. É muito importante a gente aprende a se amar quando a gente aprende a amar a nossa história. Eu acredito de verdade nisso. A gente tem que falar sobre a nossa história, sobre o que a gente vive, sobre o que a gente sente. E às vezes não é só falar com amigo também, né? Às vezes é falar com um profissional que é capacitado para te ajudar, para te guiar, para te nortear. Quanto quanto consulente aqui, quanto paciente, né? Foram inúmeras as vezes que eu mandei mensagem pra Bia e falei, Bia, deu merda. Assim, não sei o que fazer, não sei pra onde eu vou, tô desesperada, né? Crise de ansiedade, uma série de questões. E a gente precisa ter um profissional do nosso lado que ajuda a gente. Os psicólogos, psicanalistas estão aí para isso, para acompanhar os nossos processos, para ajudar a gente a entender o que a gente sente. Então, façam terapia, tá? Não é coisa de gente doida, é coisa de gente humana, pelo amor de Deus. Pelo amor de Oloru. Façam terapia, certo? Então, quem quiser fazer terapia com a Bia, comento, inclusive. Faço uma campanha. Vou deixar nas descrições do vídeo o contato dela. As minhas descrições também tá lá, link do livro tá lá, Instagram tá lá, tá tudo lá. Obrigada por terem escutado até aqui, obrigada por também terem aceitado trocar com a gente, aberto aí para tudo isso. Sem vocês, quanto escuta, quanto abertura, a gente também não consegue falar. Então, obrigada por estarem aqui também. É isso, um cheiro. Até semana que vem, meus dengos. Beijo. Encerramos mais um episódio de Toda Forma de Amor podcast. Obrigada por ter assistido até aqui, trocado amor com a gente. E ó, bora cantar, despertar essa arte, esse amor dentro da gente? Drica Barbosa, Sonhando. Não conhecia essa ainda, é nova pra mim também, então talvez eu cante um pouquinho errado, fora do tom aí.
E eu ainda tô rouca, galera. Então, né? Segura essa emoção. Drica, um dia, se você ver isso, perdoa a tia, tá? Mas bora cantar Amor. E eu achei a letra linda, um rechu ainda, coisa mais linda desse mundo. Bora, vou cantar o refrãozinho que vai dar tudo certo. Você canta daí também se você já conhecer, senão tu já conhece pra cantar, tá bom? Tem dias que eu penso que eu tô sonhando, vendo tudo isso que ando vivendo. É tenso, mas Exu vai me guiando. Vou compartilhando e aprendendo. Sério, às vezes eu penso que eu tô sonhando. Que eu tô sonhando. Que eu tô sonhando. Ai, é linda! Que a gente caminhe e sonhe cada vez mais com amor. E bora! Semana que vem tem mais. A gente continua falando de amor por aqui. Um cheiro. Até semana que vem.